Olá, este é um vídeo sobre a seleção nacional. Só se fala agora de futebol e de todos os cromos que estão presentes no Mundial. Esta é a seleção nacional do século XV, chamados Painéis de São Vicente. Eu tinha investigado muito e tenho uma tese sobre os personagens que estão aqui retratados. E em dia de jogo, vou dizer quem é cada um deles. Se houver interesse, se houver comentários e boas reações, farei depois uma análise detalhada de cada uma das situações e dos personagens que estão aqui representados. Quem são estes 60 personagens de uma época chamada Áurea de Portugal, no final do século XV? A primeira coisa para ver, estes 6 painéis, são exatamente 6, cada um deles tem uma lógica comum própria. Cada grupo tem a sua razão de ser, mas há aqui uma distinção básica entre estes 2 painéis centrais, onde estão estas figuras santificadas, que são os contemporâneos quando foi pintada a obra, e estes chamados painéis laterais, onde estão retratados personagens antigos, digamos. Estes são os titulares, estes são as velhas glórias. Mas há uma distinção clara. Vamos começar então da esquerda para a direita. Como é habitual, há sempre uns encomendadores que se posicionam de lado para dizer que são eles que eram os donos da obra. Este primeiro personagem aqui, digamos que é o dono da obra, o encomendador, o dono espiritual, tanto da dinastia como quem mandou fazer primeiro este retábulo. Ele está em retrato póstumo, portanto já foi pintado quase 50 anos depois da sua morte, mas ele é que mandou fazer as primeiras obras na Capela de São Vicente, em Lisboa, e financiou o retábulo que estava a ser feito, aquelas grandes obras. Quando ele faleceu, e mandou ser exposto às relíquias do santo, quando estava já moribundo. E depois de morrer, ficou lá exposto o seu corpo junto ao santo durante muito tempo. Este senhor é o Dom João I, o fundador da dinastia de Viz. Como eu disse, ele já não estava vivo quando foi acabada esta obra, nem terá mesmo mandado fazer esta pintura, mas ele é o encomendador, digamos, espiritual, iniciador de tudo aquilo que aqui está. Porque ele está assim vestido? Isto é conhecido, ou é costumado chamar de o painel dos frades. Poderão estar aqui frades, mas eles não são frades, eles estão vestidos de frades, porque isto são as roupas com que teriam sido enterrados. Não se sabe se efetivamente foram assim, mas é uma questão simbólica. Ele está de branco porque está com um hábito dominicano, habitualmente preto e branco, mas costumam ter umas capas. E neste caso ele não é um frade em funções, mas é a sua roupa
de sepultamento. Porque é que ele está dominicano? Bom, ele foi sepultado na sua grande obra, que foi o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, o Mosteiro da Batalha, e que estava entregue à Ordem Dominicana. Propriamente os dominicanos não tomavam conta de mosteiros, mas esta entrega foi muito significativa. Portanto, ele está com o fato de dominicano, porque foi lá que foi enterrado, chamada Capela do Fundador. Ele tem muitos retratos. Há um muito famoso, que também está no próprio Museu Nacional de Arte Antiga, onde estão estas pinturas, atualmente em restauro. E a sua cara pode ser identificada. Muitas vezes aparece de barbas, mas isto é uma representação de memória, tal como existe na estátua jacente no Museu da Batalha, em que ele está barbeado. E tem algum episódio que é descrito quando vai para Lisboa e está de frente das relíquias de São Vicente, que ele pede para lhe cortarem as barbas porque estava muito disforme. Portanto, isto é a memória que ficou dele. Parece um homem, não velho, mas um homem na força da idade. E que está de acordo com as descrições que são feitas dele pelos cronistas. Cabelos escuros, olhos pequeninos, chamados olhos, também olhos moles, serão com estas olheiras fundas. E tem um queixo proeminente, que também se pode ver nessa famosa pintura que está no Museu da Arte Antiga. E ele tem as mãos postas, exatamente como um defunto. Será quase uma regra aqui nesta pintura. Os defuntos parece que está em oração, mas é uma oração quase que está no paraíso. Por trás dele está o seu sucessor, Dom Duarte, que, tal como o pai, também foi enterrado no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, e está vestido de dominicano. Corresponde às suas descrições. Usava quase só bigode, mas tem uma pequena pera, como aparece em gravuras, e a cara é muito semelhante à cara da estátua jacente, que também está no Mosteiro da Batalha. Ele era alourado, como aqui está, isto não é, são cabelos brancos, são cabelos alourados. E tinha uma cara enverrugada e até o lábio meio fendido, como é descrito e como aparece aqui. Muitas imagens que conhecemos dele, com um bigode e grandes barbas, poderão ser algumas imaginadas ou em fases de vida, mas que não é esta fase. Por trás de grandes barbas é o filho mais novo de Dom João I, chamado Infante Santo, Dom Fernando. Ele morreu em Fez, depois do desastre de Tanger, e esta imagem corresponde à sua figura de prisioneiro, com grandes barbas, com a cara muito magra, com grandes cabelos, e traz um barrete, como também aparece nessas figuras. Isto é um cativo. Ele segura uma tábua onde foi posto depois de morrer no cativeiro. Mas isto já muitos autores o dizem. E todos estes personagens já foram identificados, mas em situações, digamos, pontuais, e a lógica do conjunto foi eu que a descobri. Ele tem um hábito um pouco mais escuro, que seria como o hábito dos frades terinos da Ordem da Trindade, que estavam encarregados de libertar os cativos. Neste caso, durante este período do reinado de Dom Afonso V, ele nacionalizou essa função, portanto havia mesmo um grupo de homens que estavam encarregues de libertar os cativos. E, portanto, tem um hábito ligeiramente mais escuro
do que este branco. É mais um creme e tem uma cruz no seu barrete que corresponde a esse efeito. Atrás dele não se vê muito bem. É mais difícil identificar porque não há imagens a corresponder. Estão aqui 3 sujeitos, um deles está tapado. Este traz um objeto que está envolto num pano negro. Ora, isso é exatamente como é descrito na chegada das relíquias do infante Dom Fernando, quando foram entregues depois da conquista de Argila e Téger. E esse pano era onde vinham as suas relíquias, um pano de damasco preto e que trazia o seu escrivão e biógrafo, o padre João Álvares. E parece-me que isso pode identificá-lo. Bom, passamos para o segundo painel. Temos aqui o segundo filho mais velho de Dom João I. Esta foi uma identificação completamente original da minha parte. Isto é o infante Dom Pedro, que foi regente. Ele morreu em Alfarrobeira e a sua memória foi amaldiçoada, mas houve depois uma recuperação da sua pessoa. Bem, ele está com uma túnica e um hábito azul esverdeado, tem a cabeça tapada aqui, e desde sempre que eu identifiquei este personagem como um frade loio. Ora, frade loio, que vem do Colégio de Santo Eloy, que são os frades azuis, chamada a Congregação dos Padres de São João Evangelista, era bastante protegida pelo infante Dom Pedro. E foi assim que ele foi enterrado. Pelo menos há descrições de que o seu funeral, todos os personagens não estavam vestidos de luto, mas de azul, tal como era da Ordem dos Loios. E a própria sua filha, a Rainha Dona Isabel, também foi enterrada com o hábito azul dos frades loios, e é assim que ele está enterrado. Ele tem uma rede, ele não é nenhum pescador, tem uma rede que tem um significado de misericórdia e de redenção e que se liga a este personagem e outro lá atrás, que não se vê bem. Eles estão os três ligados. Quem está lá atrás é o outro filho de Dom João I, o homónimo infante Dom João. Ele era condestável de Portugal e era também casado com a filha do seu meu irmão, o Conde Barcelos e primeiro Duque de Bragança, que é este sujeito que está aqui. Este é o filho mais velho de Dom João I. Mas nasceu antes do casamento, portanto foi depois legitimado, mas seria, digamos, o filho bastardo. E isso também causou grandes problemas, porque ele sempre lutou por ter mais poder e foi grande inimigo deste seu meu irmão, Dom Pedro. Portanto, eles três estão aqui ligados com esta rede de redenção, como se para fazerem as pazes no paraíso. Vamos aqui, infante Dom João, genro de Dom Afonso, Duque de Bragança. Ele está vestido de verde, que suponho que seja por ser da Ordem Terceira de São Francisco, que usava a cor verde, ou a sua padroeira, Santa Isabel de Hungria, costumava usar um manto verde. Ele foi enterrado onde vivia, onde faleceu, na igreja de São Francisco de Chaves. Posteriormente foi levado para onde está agora, num mausoléu lá no Panteão dos Braganças, em Vila Viçosa. Ele está vestido de verde, até como aparece em algumas representações, vestido de verde, em Vila Viçosa. E exatamente a cara dele corresponde a uma gravura famosa dele, do Afonso. E tem aqui este muito característico risquinho no queixo. Ele foi o que durou mais tempo dos filhos de Dom João I, portanto
Ele viveu quase 80 anos. E por isso é um dos que parece mais velhos nesta pintura. Embaixo está o mais famoso e aquele que todos procuram. Esta identificação já foi feita por alguns autores, mas eu a confirmo que este é o verdadeiro infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique também já morreu velho, por isso tem este ar mais velho. O infante Dom Henrique está representado como sempre foi representado, com grandes barbas e com um ar temeroso, sempre com o sobrolho franzido. Ele está em posição de penitente, porque realmente de todas estas guerras entre irmãos, ele manteve-se neutro, mas também, quase por omissão, seria culpado, e por isso está nesta posição. Tanto o destino do infante Dom Fernando, que foi preso, foi cativo, depois da Batalha de Tanger, em que o infante Dom Henrique comandava a tropa, e depois com a Batalha de Alfarrobeira, em que Dom Pedro morreu. Já muitos autores o dizem, e eu concordarei também. O infante Dom Henrique deve ter sentido remorsos por esse fim dos seus irmãos e refugiou-se no Algarve. Portanto, ele está aqui com um terço, com motivos, diz que seriam motivos marinhos, seria feito de espinhas de peixe. E está vestido de castanho. Isto não tem nada a ver com o São Francisco, isto não é um franciscano. Ele tem um hábito, ele era o governador da Ordem de Cristo, que tinha cavaleiros, mas também tinha frades que não eram cavaleiros. E há representações, mesmo até num livro de Tomar, agora não lembro o nome, em que aparece um São Miguel vestido com um hábito parecido. Mas também outra ordem que tinha um hábito muito parecido é a Ordem de São Jerónimo, que tinha grandes ligações com a Ordem de Cristo. Tanto o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa foi construído com terrenos que o infante Dom Henrique deu, onde havia uma ermida de Cristo, como também no Algarve, onde ele morava, em Sagres, está lá, no Cabo de São Vicente, um pequeno convento que era de frades Jerónimos. Portanto, provavelmente até quando ele faleceu lá e foi depositado em Lagos, antes de ir para o panteão da dinastia de Avis na Batalha, provavelmente foram os frades de Jerónimos que terão feito os serviços. Mas isso é uma suposição. Mas eu penso que isso representa ou de Cristo ou de Jerónimos, que teriam um hábito parecido. É por isso que ele está assim representado. Se ele era calvo ou careca, não se sabe, porque muitas vezes aparece com a cabeça tapada. Segundo parece que está a revelar-se agora nos restauros, este sujeito realmente tinha cabelo. O que é interessante é que as gravuras que existem dele, ele aparece muito com esta imagem. E além disso, a estátua jacente dele que está na batalha é um homem barbado, mas isso sem barbas. Barbeado, quero dizer. Mas isso, tal como o seu irmão Duarte e o seu pai João, portanto, quando faziam um monumento funerário, não lhe apareciam, não estavam com barbas. Ora, ele está representado como era mais conhecido, com estas grandes barbas. Mas, curiosamente, nessa estátua jacente, que serviu para fazer umas identificações aqui também falhas nos painéis, essa estátua tem uns pormenores muito parecidos com esta figura, que tem uma testa com umas rugas muito marcadas e mesmo aqui nos olhos tem porque é um pormenor, mas os pormenores são repetidos, é porque tem grande importância. Também tem aqui umas rugas a sair dos olhos, tal como na estátua na batalha. Outro pormenor aqui é que há aqui um que não se vê, mas eles estão aqui 6 personagens, aqui estão 7 personagens. No total são 13. Digamos, é o fundador, Dom João I, e 12 personagens. Eu penso que isto é
um significado importante, porque quando ele apareceu, durante a crise de 1383-85, ele foi considerado o grande salvador, o Messias de Lisboa, tal como o cronista Fernão Lopes o descreve. E faz várias analogias à figura de um salvador, de quase de Cristo, com 12 apóstolos. Isso é referido várias vezes na crónica de Dom João I. E eu penso que aqui no céu seria Dom João I e 12 companheiros do seu tempo, todos falecidos quando foi pintada a pintura. Portanto, eles estão todos de hábitos religiosos. Estes seriam os seus servidores. Talvez aqui estivessem até o próprio chanceler, o João das Regras, mas isso aqui não está tapado. Aqui, ali. Este, portanto, seria o secretário do Infante Santo. Este seria o chanceler aqui, Dom Duarte, portanto, Martim do Cem. E este seria João das Regras, o chanceler de Dom João I. Aqui serão os outros infantes. Aqui o Dom Afonso era filho, mas não é provavelmente infante, porque não nasceu no casamento. E também não será da própria ínclita geração, mas estão aqui os filhos de João I. E este aqui atrás, o Dom João. Os outros três, não há caras para se comparar. Eu penso que este seria, porque já fiz uma comparação, seria um arcebispo de Lisboa, Dom João Vicente. Estes três que estão aqui seriam os fundadores da ordem de São João Evangelista, portanto, os Lóios, e que teriam grande importância, e foram apoiados por todos estes filhos de Dom João I para a criação da ordem. E seriam Dr. João Vicente. Este não posso comparar, mas tem uma importância, seria o arcebispo de Lisboa, Dom Afonso Nogueira, porque ele está com uma posição direta e que terá tido uma grande importância na encomenda desta obra, no seu tempo, e de pedido de esmolas. E este seria outro, que seria Martim Lourenço.